7 meses de governo Bolsonaro. Privatizações em curso, reforma da Previdência praticamente sacramentada, aplicação da política do teto de gastos, 2 anos da reforma trabalhista e das novas regras da terceirização. O Brasil tem seguido o receituário liberal para a retomada do crescimento econômico, o que não deu certo. O que impede essa retomada? Eu vou conversar com o professor Márcio Salvato, que é coordenador do curso de Economia do IBMEC. Bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite. Tem como a gente responder isso? O que não deu certo? O que não está funcionando? É uma pergunta que não é fácil de responder, não tem uma resposta direta para isso. São vários fatores. Eu acho que o fator principal diz respeito à construção de expectativas, onde você deveria ter uma estabilidade institucional para que gerasse, portanto, um ambiente que fosse propício para investimento, para atração de investimentos, capitais internos e externos, e assim alavancar crescimento e crescimento de produtividade. Agora, então o senhor não reconhece nesse ambiente que nós estamos essa estabilidade? Não, hoje nós temos... institucional. Nós temos uma instabilidade institucional? Hoje nós temos vários fatores. A questão política é um fator muito importante. Imagine que num cenário onde são necessários fazer várias reformas institucionais importantes, que passa pela aprovações no Congresso, no Senado, questões de previdência, nova legislação, questões tributárias, questões da legislação trabalhista. Isso gera um custo político muito grande e esse embate político normalmente ele é necessário, mas normalmente gera um ambiente de instabilidade, de saber exatamente quando vão ser aprovadas, quando vão ser liberadas. Do ponto de vista do empresário, eu coloco o meu dinheiro agora no negócio, eu faço uma expansão agora. Do ponto de vista de capitais que podem entrar, capitais externos, está na hora de apostar no Brasil ou existem outras praças que seriam melhores? Então, esse é o ponto que eu coloco de instabilidade neste momento. Agora, eu queria retomar aqueles pontos que eu mencionei na abertura, porque a cada uma dessas propostas de reforma, de mudanças, a cada uma dessas sinalizações desse receituário, havia por trás delas um argumento, por trás não, bem na frente, um argumento de que elas representariam passos importantes no sentido de criar um ambiente favorável para investimentos. Nós estamos há mais de 2 anos com esses argumentos na pauta e não sentimos que há respostas a isso. A população, o país não vê resposta. Eu só gostaria de dar um passo atrás. Não, vamos lá. Essas necessidades de alterações que muitos estão falando no receituário liberal, na verdade, só surgiram porque a gente gerou uma crise de déficit público. Se não tivesse uma crise de déficit público, isso seria adiado, essa discussão, como sempre foi feito no Brasil. Então, o governo chegou numa tal situação que ele tentou gerar um crescimento na economia, desde 2014 isso veio acontecendo, e não resolveu a situação. Então, a única coisa que fez foi uma crise fiscal gigante, o governo não tem mais condição de sustentar isso. Se não existe mais recurso público para fazer isso, é necessário fazer a atração de capitais privados. E hoje nós somos dependentes disso, culpa do próprio governo que se perdeu ao longo da história. Não é culpa de governo novo, não. É culpa de governo que nós viemos andando. Então, sim, nos últimos anos nós viemos, então, tentando aplicar um receituário onde gera alguma liberdade econômica, discute-se, então, algumas desamarras que têm que ser feitas na economia, algumas que são custosas para o próprio governo, porque o governo fica sem recursos para alavancar o crescimento, e uma delas é a questão do tamanho do gasto de previdência, que estava sendo explosivo, e isso era danoso para o próprio governo, e porque o grande problema era exatamente a iniciativa pública, que tem uma previdência o custo de inativos gigante para a folha do governo. Então, tinha uma amarra gigante causada pelo próprio governo, e desamarrar isso precisa de trazer iniciativa privada. Como trazer a iniciativa privada? Trazendo um ganho de expectativas. Para isso eu preciso de falar que o ambiente econômico tem que ser favorável, um ambiente que permite confiar,
nas instituições, que as instituições não mudam a toda hora, um ambiente em que o custo do negócio seja menor. Então, estamos falando de uma legislação aí de liberdade econômica, uma lei de liberdade econômica que está sendo discutida já. Um ambiente em que o custo da folha de pagamento seja minorado. Então, nós estamos falando de reformas trabalhistas. Um ambiente em que a contribuição que eu faço para a Previdência possa ser garantida no futuro, em que todos tenham recursos iguais no futuro e que não pese tanto para o governo. Estamos falando de reforma de Previdência. Então, todas essas reformas eram reformas necessárias. Imputar para essas reformas o custo que nós estamos tendo da sociedade hoje é, no mínimo, faltar com a história brasileira, onde nós chegamos até hoje. Você acha que não vê relação? Não, o que eu vejo hoje é que nós estamos num ambiente de modificação para que isso possa alavancar crescimento. Sim, o crescimento não veio ainda, também é uma verdade, e a gente não pode falar que a culpa disso é uma culpa de reformas, é o contrário. O ambiente de reformas ainda não foi propício para alavancar o crescimento. Se você pensar hoje... Eu queria só pontuar especificamente sobre a questão do emprego, não é? Porque todo o argumento do investimento, do desenvolvimento e tal, existe sempre o argumento por esse aspecto da economia, de beneficiar o conjunto da população, que a grande massa é trabalhadora. Concordo. Não é? Então, sempre há não há um argumento de que os bancos vão ganhar mais, os empresários vão ganhar mais. O que é? Vamos gerar mais emprego. Exatamente. E por isso eu insisto no sentido de que a população está esperando esperando numa situação cada vez pior por um retorno disso, não é? Aí os números desmentem. Porque se nós pegarmos os últimos 12 meses de emprego gerado, dados do CAGED, estamos bem positivos. Mais de 450 mil empregos foram gerados nesse país. Mas numa situação de 13 milhões de desemprego, a culpa, de quem está procurando. A culpa, portanto, é o histórico anterior que fez com que o fundo do poço, esse poço que foi furado, foi muito gigante. A recuperação disso é uma recuperação pequena. Eu diria, até uma frase que seria importante, que nós estamos no meio de uma década perdida. Isso vai ficar registrado na história, nos livros de história, daqui a alguns anos, quando os nossos filhos forem estudar história. Assim como nós estudamos a década perdida, a década de 80. O termo técnico para isso é que a renda per capita não cresce por uma década. A renda per capita de 2014 para até agora só veio caindo, começou a recuperar nos últimos 2 anos e a previsão é que ela atinja o mesmo patamar de 2013 em 2023. Ou seja, é uma década perdida. Quando a gente fala, então, que a gente gastou 7 anos para chegar no fundo do poço e nós vamos, então, recuperar em pouco tempo, isso não é verdade. Subir novamente a ladeira ela é complicada. Como é que é? Eu queria justamente que você comentasse isso. Como é que é subir essa ladeira? Qual que é o custo disso? Porque, como desceu muito, só 2015 e 2016 nós tivemos um tombo de 7 pontos do PIB, não é isso? Exatamente. 3,5 mais 3,5. E depois cresceu aí um e pouquinho, não é? Em 2017, 2018. Para que a gente saia desse poço, tem que subir mesmo tanto que caiu, pelo menos. Exatamente, exatamente. E o que a gente tem percebido é que a velocidade da saída do poço que você entrou vai ser bem menor, inferior à queda. O tombo foi grande. E isso vai ficar registrado também na história, o tamanho de uma queda em um triênio, que foi um grande problema. Então, agora se discute como fazer essa subida. Se você pegar no ponto de vista, primeiro, teórico, o que faz crescer o PIB? As ferramentas são, você cresce número de pessoas empregadas, ótimo. Número de capital que está investido, estou falando aí tanto de capital de máquinas e equipamentos, para explicar o termo, ou também chamado de capital humano, educação para as pessoas, nível de saúde e produtividade. O que nós temos no histórico do país recente é que nós tivemos uma grande queda de produtividade nacional. O nosso produto potencial, ele está crescendo a uma taxa menor. A capacidade de crescimento da economia reduziu bastante. Explico fácil. Porque, na verdade, se a gente não veio fazendo investimento nesses últimos anos, desde esse tombo até agora, recuperando um pouquinho de investimento agora, significa que o estoque que nós temos de máquinas e equipamentos está defasado em relação
ao que o mundo está indo, qual que é a taxa de crescimento médio do produto potencial mundial. Então, nós estamos ficando um passo atrás. O senhor está falando especificamente do investimento privado. Investimento qualquer um. É investimento público ou privado. O público não veio fazendo, então sobrou o privado. Se o público tivesse recurso nesse momento, é muito bem-vindo o governo fazer isso. Mas enquanto o governo não se desamarrar desse problema que ele gerou de tamanho de déficit público, ele não vai conseguir auxiliar nesse processo de recuperação agora. Professor, o senhor acredita realmente que uma recuperação dessa, o desenvolvimento econômico de um país que está nessa situação, pode se dar pelo investimento privado ou depende a infraestrutura, digamos, a parte pesada ali, que inclusive vai dar condições para que a iniciativa privada invista, não é? e aposte, é possível sair dessa sem um investimento público? A pergunta talvez não deveria ser essa. Teria que ser a seguinte: na ausência da possibilidade de investimento público, nós agora somos dependentes de investimento privado. Não há como usar investimento público neste momento, porque o governo não tem condição de fazer isso. Nós estamos no meio de uma crise chamada crise da dívida pública. Em meio à crise da dívida pública, não se resolve gastando mais, não se resolve colocando dinheiro público em investimento. Não há recursos para isso. Tem o BNDES. Como é que o BNDES aloca recursos? O BNDES, a fonte de recursos dele é endividamento do governo. Então ele vai lá, lança título público no mercado, capta recursos de poupança privada, coloca no caixa do BNDES e o BNDES empresta. Poderia ser uma fonte, mas nós estamos exatamente numa crise de dívida, não dá mais para captar. O que o governo espera hoje é repasses de volta de dinheiro que estava no BNDES, que foi emprestado para isso. E renegociação de dívida? Sim, de um estado? Todos os estados vão ter que fazer esse tipo de coisa. Não, senão... eu digo do governo central, da União. Renegociar a dívida do estado com a União? Não, renegociar a dívida da União com os bancos. Como assim renegociar? Isso é uma coisa possível? Porque um dos problemas da dívida brasileira é que há uma dívida imensa que tem que ser paga, não é? Nós pagamos caríssimo, uma dívida pública caríssima. Isso não é negociável. A gente sempre fala em negociar a dívida dos estados com a União, porque a União faz a ponte, né, com quem emprestou. Isso não é uma possibilidade? Nós temos que explicar para quem está nos assistindo o que é uma dívida pública. Na verdade, o que o governo faz? Se ele está gastando mais do que o orçamento dele, ele lança um título público a mercado e esse mercado compra. Mercado somos nós. Quando você aplica num fundo de investimento, você está comprando título público. Ou você pode ir no Tesouro Direto e comprar título público. Quando você compra título público, você é credor do governo. Então, todos nós que temos alguma aplicação financeira em título público, somos os credores do governo, tá certo? O que o governo faz via Banco Central? Ele sempre tenta alongar o seu perfil de dívida, sim. Ele sempre tenta captar dívida a uma taxa menor. O que ele faz? Ele propõe ao mercado, vendendo os seus títulos públicos, qual que é os tipos, vencimento daqui 20 anos, pagando com IPCA. Então, existem vários tipos. E o que acontece? O público pode aceitar ou não. Então, claro. Certo. Então, quando se fala... Mas essa negociação é feita. Isso não é com o banco. O título público não fica com o banco. Não interessa o banco fazer isso. O banco é só um intermediário. Então, a definição está errada. Dizer que o governo tem dívida com os bancos. O governo tem dívida com aqueles que são donos dos títulos públicos. Nós que estamos aplicados em fundos de investimento. Todo, não, é a população brasileira. Dívida interna, o credor é a população brasileira. Todo mundo que tem o seu dinheiro aplicado em títulos públicos. E não é banco. Então, ficar falando que o problema é renegociar com os bancos, não é isso. Mas essa é uma pergunta que porque as pessoas, quando falam que é possível renegociar a dívida, elas perguntam, então, a dívida que o país tem, é possível ser renegociada? Renegociação se dá do ponto de vista quando você é uma pessoa que entra num banco ou tentando trocar de credor, vai para um outro banco, renegociando, tirando sua dívida de um banco para outro, perfeitamente. Mas quando a gente está falando de um ente que é o governo
contra o mercado, nós estamos falando que existe o Banco Central e ele vai tentando lançar títulos públicos e ele pode conseguir vender ou não. O que define a taxa de juros de mercado, que é a taxa que vai ser negociada, a Selic, é a operação de Banco Central aberta. Chama mesa aberta de negociação de títulos públicos. Então, essa operação de renegociação ela é feita todo dia, a todo momento, porque o governo ele recompra títulos do mercado e lança novo título. Então, depende de qual é a classificação de risco que o governo está. Quando a dívida aponta para cima e só crescendo, a possibilidade de renegociação disso fica cada vez pior. Agora, professor, o senhor mencionou aí que uma das dificuldades é a questão do ambiente político. Nós temos um ambiente político bastante tensionado e conflituoso, não é? Que contribui, então, com a dificuldade dessa retomada, não é? Com a questão da confiança. Como é que o senhor avalia o papel do presidente da República, que é uma pessoa que tem trabalhado, inclusive como estratégia, não é, pessoal, não é, como político e chefe de governo, uma estratégia de criar polêmicas diárias. Tem sido não é, um traço dele. O quanto isso pesa nesse aspecto do conflito, enfim, e da dificuldade da retomada do crescimento? Eu vejo isso um pouco reticente em relação de como que o governo Bolsonaro ele vem atuando politicamente, mas é uma postura pessoal. Ele assumiu como ele, neste momento, ele é o responsável por trazer essas discussões à tona. E parece que ele gosta desse embate político, ele gosta de discutir, trazer para a discussão, e ele tem uma opinião que é muito forte, sempre a opinião dele, quando entra para essas discussões de uma forma muito forte. Do meu ponto de vista, eu acho que ele perde um pouco da ideia de trazer ao mercado alguma estabilidade quando ele faz isso. Alguns analisam isso dizendo que esse é o momento necessário para que essas questões sejam discutidas e a melhor maneira de fazer isso é trazer ela para a mídia todo dia e o presidente seria o responsável por fazer isso. Eu não sei qual é o ponto de vista que se isso traz mais instabilidade ou se traz mais a questão para a tona, que seria o ponto mais importante. Mas o que nós estamos vendo é que a maneira de fazer política parece que mudou bastante no Brasil recente. A gente não estava acostumado com isso, de como é que se discute todos os temas fora do Congresso, vai para a mídia com lives e discutindo direto com o público, com um linguajar diferente, que muitos dizem não é propício ao cargo, o público está ali dizendo. Eu também diria isso, talvez não seja propício usar esse linguajar no cargo que ele está, mas outros dizem que é estratégico. Não tenho uma resposta para isso hoje. Contudo, eu digo que a discussão política gera custo econômico, custo de estabilidade. Agora, há no Congresso, nesse momento, uma reforma tributária que, não é? Algumas propostas de reforma tributária, duas, uma da Câmara, outra do Senado e uma terceira que tem sido trabalhada pelo Executivo. Que papel vai ter essa reforma tributária? Como é que o senhor enxerga? É muito ansiada para o Brasil a gente mexer nessa questão tributária. E o quanto ela é viável ou não, considerando esse clima, digamos, difícil e conflituoso? Excelente a consideração, que seria o meu ponto na sequência. É muito importante a gente discutir isso. O Brasil ele tem uma estrutura tributária muito baseada em impostos indiretos. Impostos indiretos, às vezes, em cascata, que fazem com que o custo do produto que chega ao consumidor é mais caro e tributa menos a renda do que países desenvolvidos. Outros países, eles fazem uma estrutura tributária que é menos onerosa à produção, às vezes um imposto único, um imposto de valor adicionado, e tributa-se mais a renda. Então, a gente está no meio dessa discussão. Reduzir a tributação para a produção e aumentar a tributação para a renda, certo? Então, essa é uma discussão que a gente tem que entrar nela, entendendo que não tem jeito de simplesmente reduzir um pedaço e de onde vem o recurso. Então, haverá necessariamente uma discussão de como fazer isso em tributação maior sobre a renda e não sobre a produção. Essa é uma discussão não recente, é uma discussão
que o mundo todo passou. A maioria dos países desenvolvidos viram que é muito mais importante você tributar a estrutura de renda do que você tributar a estrutura de produção. Tributar a estrutura de produção faz com que o produto chegue mais caro ao consumidor. Imaginem vocês, a gente tem um dia sem imposto no Brasil. Quando a gente olha isso, quanto custariam os produtos se não tivesse o imposto, quanto que isso chegaria ao consumidor? E aí a gente olha para a nossa renda e quanto compraria o produto e vê, é até muito mais barato em relação à minha renda, eu me sinto rico, certo? E a questão da CPMF, ela está no bojo dessa discussão aí. O presidente já negou isso, mas eu acho que essa discussão ela está quente, acalorada novamente. Quer dizer, não chama CPMF, mas isso. É sobre operações financeiras, um imposto que está sendo rediscutido. Isso está sendo gerido, sim, eu acho, pela equipe econômica, pensando na possibilidade de gerar uma nova fonte de orçamento, porque veja esse ano que notícias bem recentes, dessa semana ainda, que, por exemplo, o Ministério da Educação está com dificuldade de pagamento de bolsas de CNPq, não consegue pagar até o final do ano. Então, quer dizer, está tudo contingenciado, porque você não tem o orçamento que se esperava que crescesse pelo PIB a 2% ao ano, não vai crescer a isso, então eu não consigo nem garantir as despesas até o final do ano. Então, nós estamos num problema de um ano complicado e talvez uma saída desse ano seja pensar, assim, num novo imposto. Eu detesto essa ideia de que a gente tenha essa solução. Tem defendendo, inclusive, esse imposto porque ele substituiria tributos sobre desoneraria folha, não é? Sim. Essa que seria a contrapartida, não é? Mas nós estamos num momento, inclusive, para fechar este ano, que eu não posso pensar em estar reduzindo carga tributária para o governo. O que ele está pensando é, mesmo que faça uma troca, a carga tributária seja expandida neste momento, porque o orçamento não veio, sim. Então eu preciso de garantir despesas e, portanto, eu preciso de aumentar a carga tributária. Só para a gente encerrar, existe um temor de que nós tenhamos aí uma nova crise internacional que está sendo alimentada, né? Que pode vir a eclodir por conta de uma guerra tarifária entre China e Estados Unidos. Sim. E que a gente fique no meio dessa confusão. O que esperar da nossa economia que nós estamos aqui tentando ficar com o pescoço de fora, com a cabeça de fora d'água e vir aí uma outra crise internacional, para usar mais uma imagem, um tsunami, né, em cima do país. Eu acho que basta olhar um pouquinho do passado. O Brasil, embora tenha uma pauta de exportações e importações, uma abertura econômica até pequena, em momentos em que o mundo cresceu bastante, o país ele foi alavancado por crescimento, ali no início dos anos 2000 isso aconteceu, puxado pela China, e depois quando o crescimento mundial reduziu, isso afetava o volume de crescimento do Brasil. Então o nosso crescimento ele é bem afetado por essas informações que vêm de fora de crescimento externo. A despeito de hoje, que a gente está crescendo menos do que o mundo, mas a gente tem muitos fatores internos afetando o nosso crescimento, além de fatores externos. Mais uma notícia ruim de crescimento externo é ruim para a nossa trajetória de recuperação econômica. Eu não vejo que isso poderia gerar algum fator positivo para alavancar o nosso crescimento, para que nós pudéssemos ser o país que fosse substituir a pauta de exportação entre os países, entrar ali no meio. Eu vejo que a gente tem muito pouco espaço para isso, dado inclusive o nosso nível de produtividade que veio caindo. Então isso é ruim para o nosso crescimento. O bom seria que esses países aí apertassem as mãos e voltássemos para uma trajetória de crescimento mundial para puxar, alavancar o crescimento brasileiro. Professor, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Mundo Político. Eu que agradeço. Eu conversei com o economista e professor Márcio Salvato, coordenador do curso de Economia do IBMEC. Falamos aqui sobre a pergunta fundamental: por que o país tem dificuldade de voltar a crescer? O que está acontecendo? Qual que é o cenário que nós temos hoje e os desafios que fazem com que esse crescimento não seja retomado? E enfim, nós estamos nessa situação já há um bom tempo. O país teve uma grande perda recente e não conseguiu retomar. Então essa é uma grande expectativa, que o país volte a crescer
para melhorar a situação de empregabilidade no país, os negócios, enfim. Foi sobre isso que o professor Márcio Salvato falou com a gente. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar nosso site e o YouTube. E para falar conosco por e-mail ou Twitter. Então, obrigada pela companhia e até a próxima.